Quando vistas à luz da santidade de Deus, todos os pecados são fundamentalmente iguais. Seja raiva ou assassinato, mentiras brancas ou adultério, cada pecado resulta em condenação eterna. Cada pecado, independentemente da sua gravidade percebida, contradiz a natureza e a vontade de um Deus infinito e eterno, tornando-o merecedor de um castigo infinito e eterno. Assim, desta perspectiva, não há pecado que seja pior que outro. Em um sentido teológico, nenhum pecado é pior que qualquer outro, porque todos os pecados inerentemente desafiam a justiça de Deus. Todo pecador fica aquém da glória de Deus. No entanto, ao considerar as consequências terrenas dos pecados, podem ser feitas distinções. Em primeiro lugar, os pecados diferem em suas repercussões terrenas. Por exemplo, enquanto tanto a luxúria quanto o adultério são pecaminosos, o adultério geralmente resulta em consequências mais severas do que pensamentos luxuriosos. As repercussões de abrigar luxúria no coração não são tão imediatas ou impactantes quanto as de cometer o ato físico de adultério. Da mesma forma, as consequências de pensamentos cobiçosos são menos severas do que o ato de roubo. Embora todos os pecados sejam errados, eles não carregam o mesmo peso de penalidade ou consequência nesta vida. Nesse sentido, alguns pecados podem ser considerados piores que outros. A Bíblia também destaca o pecado sexual como tendo um impacto distinto sobre o pecador. 1 Coríntios 6:18 afirma: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Esta passagem coloca a imoralidade sexual em uma categoria única, indicando que tem um efeito direto e profundo no corpo de uma pessoa. Isso sugere que os pecados sexuais podem ser vistos como particularmente danosos, pelo menos em termos de suas consequências terrenas. Portanto, embora o pecado sexual possa não ser o pior pecado em um sentido universal, é claro que carrega consequências particularmente severas em nossas vidas terrenas. Enquanto todo pecado é igual em sua capacidade de nos separar de Deus e levar à condenação eterna, existem distinções na gravidade dos pecados com base em suas consequências terrenas. Pecados como a imoralidade sexual são destacados nas Escrituras por seus efeitos únicos e particularmente prejudiciais sobre o indivíduo. Essa perspectiva dupla nos ajuda a entender por que todos os pecados são graves aos olhos de Deus. Mas alguns pecados têm repercussões mais imediatas e severas em nossa experiência terrena. A natureza pervasiva e destrutiva do pecado sexual deve ser entendida. Esses pecados, pornografia, fornicação e adultério, não são meramente questões privadas, mas são afrontas à santidade de Deus e carregam consequências devastadoras. Examinemos esses pecados de perto e compreendamos seus impactos profundos em nossas vidas e bem-estar espiritual. Pornografia, a praga oculta. Em primeiro lugar, vamos examinar o pecado da pornografia. No mundo de hoje, este pecado tornou-se alarmantemente acessível. As estatísticas são impressionantes. Mais de 40 milhões de americanos visitam sites pornográficos regularmente e a indústria global da pornografia arrecada mais de 97 bilhões de dólares por ano. Esse consumo generalizado não é sem consequências. Ele leva ao vício, que corrompe a mente, enfraquece a vontade e erosiona a alma. A destruição da vida. O vício em pornografia
altera o cérebro de maneiras semelhantes ao vício em drogas, levando a uma sensibilidade reduzida ao prazer, aumento da tolerância, exigindo conteúdos mais extremos e sintomas de abstinência quando se tenta parar. Esse vício prende os indivíduos em um ciclo de pecado, afastando-os ainda mais de Deus e do caminho que Ele pretende para suas vidas. A mente torna-se escravizada a imagens e fantasias, dificultando a formação de relacionamentos saudáveis e amorosos. Relacionamentos. O impacto da pornografia pode ser devastador para os relacionamentos. Casamentos desmoronam sob o peso de expectativas irreais e da objetificação do cônjuge. O uso de pornografia tem sido associado à diminuição da satisfação sexual, aumento da infidelidade e uma maior probabilidade de divórcio. Isso cria uma falsa realidade que nenhum relacionamento da vida real pode igualar, levando à insatisfação e frustração. A ascensão de plataformas como OnlyFans. A ascensão de plataformas como OnlyFans agravou esses problemas. OnlyFans permite que os usuários assinem conteúdos explícitos de criadores, muitas vezes de si mesmos. Esse modelo normalizou a mercantilização do corpo e da sexualidade, fazendo parecer aceitável, até mesmo lucrativo, engajar-se em tais atividades. Essa mudança teve implicações severas na sociedade, particularmente para as gerações mais jovens, que veem isso como uma carreira viável. OnlyFans contribuiu para o esmaecimento das fronteiras entre o pessoal e o público, e a fácil monetização de conteúdo explícito levou muitos a um estilo de vida difícil de escapar. Essas plataformas oferecem um espaço único, onde os criadores podem compartilhar várias formas de mídia diretamente com seu público pagante. Essa interação direta permite que alguns indivíduos gerem quantias de dinheiro surpreendentes e transformadoras. Para muitos, as recompensas financeiras são inéditas, transformando vidas com ganhos impressionantes. O sucesso financeiro de alguns criadores é inegável. Histórias de indivíduos ganhando milhares, até milhões, mensalmente, tornaram-se mais comuns. Esse tipo de dinheiro pode tirar as pessoas da pobreza, pagar dívidas e proporcionar um estilo de vida com que muitos apenas sonham. O poder transformador desses ganhos não pode ser subestimado. Custo significativo. No entanto, a atração por esse dinheiro vem a um custo significativo. Expor-se ao mundo de maneira tão íntima pode ter profundas implicações pessoais e sociais. O próprio ato de compartilhar o corpo e a vida privada para consumo público pode levar a uma infinidade de problemas. Uma vez que o conteúdo pessoal está na internet, é quase impossível retirá-lo. A pegada digital deixada pode acompanhar os indivíduos por toda a vida. As Escrituras advertem contra o amor ao dinheiro, alertando que ele é a raiz de todo o mal. Esse ditado ressalta o perigo inerente em buscar riqueza acima de tudo. O próprio Jesus fez uma pergunta profunda: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa poderosa questão convida à reflexão sobre o verdadeiro custo de tal ganho financeiro. Vale a pena comprometer a alma em prol do sucesso monetário? Consumidores de conteúdo. Voltando nossa atenção para os consumidores desse conteúdo, vemos outra dimensão do problema. A proliferação de vídeos impuros nessas plataformas criou uma cultura de consumo que pode ser igualmente prejudicial. Muitos indivíduos, especialmente homens e mulheres que poderiam ter grande potencial, encontram-se presos em um ciclo de consumo interminável, buscando paixões verdadeiras. Em vez de perseguirem suas paixões, proporcionar uma vida melhor para suas famílias ou fazer contribuições significativas para o mundo, muitas pessoas desperdiçam incontáveis horas assistindo a esses vídeos. Esse vício em conteúdo impuro pode levar a um declínio significativo na produtividade, criatividade e satisfação geral com a vida. O potencial para a grandeza é desperdiçado,
enquanto permanecem presos em um mundo virtual que não oferece realização real. Declínio da sociedade. Em última análise, a cultura de consumo de vídeos impuros cria uma sociedade onde o potencial é desperdiçado e as vidas são diminuídas. Homens e mulheres que poderiam estar liderando, inovando e inspirando outros estão presos em um ciclo de vício e desespero. Esse problema abrangente clama por um despertar coletivo para o verdadeiro custo de tal consumo, incentivando os indivíduos a retomarem suas vidas e se concentrarem no que realmente importa. Busca de propósito e bem-estar espiritual. O caminho para a realização não está na busca interminável por prazer, mas na busca significativa por propósito e bem-estar espiritual. De uma perspectiva espiritual, a pornografia é um pecado grave que separa os indivíduos de Deus. Ela corrompe a pureza da mente e do coração que Deus deseja para seu povo. Jesus disse em Mateus 5:28, "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." A pornografia alimenta a luxúria e afasta as pessoas do desígnio de Deus para a sexualidade, levando a uma alienação espiritual mais profunda. Em seguida, vamos voltar nossa atenção para o pecado da fornicação, que é a relação sexual fora do casamento. Na sociedade atual, a fornicação muitas vezes é celebrada e vista como norma, mas carrega consequências profundas. Fisicamente, aumenta o risco de doenças e gravidezes não planejadas. Emocionalmente, leva a sentimentos de vazio, culpa e depressão. Sem o compromisso e a segurança do casamento, os indivíduos muitas vezes experimentam tumulto e falta de realização. Engajar-se na fornicação frequentemente leva a uma série de problemas pessoais. As consequências emocionais dos encontros sexuais casuais podem deixar os indivíduos sentindo-se usados e indignos. O vínculo que deveria ser reservado para a santidade do casamento é quebrado, levando a um vazio emocional e espiritual mais profundo. Esta falta de compromisso resulta em relacionamentos instáveis e uma busca contínua por algo que a fornicação nunca pode proporcionar. O impacto societal da fornicação é igualmente preocupante. Ela contribui para a desintegração da unidade familiar, que é a pedra angular de uma sociedade estável e saudável. Altas taxas de fornicação estão correlacionadas com um aumento no número de lares monoparentais. O enfraquecimento da estrutura familiar tem repercussões a longo prazo, incluindo taxas mais altas de criminalidade, menores realizações educacionais e maior instabilidade social. A fornicação também tem sérias consequências espirituais. É um pecado que contradiz diretamente o mandamento de Deus de manter as relações sexuais dentro dos limites do casamento. Hebreus 13:4 diz: "O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros." A fornicação profana a santidade do leito conjugal e separa os indivíduos das bênçãos e da presença de Deus. Ela coloca uma barreira entre nós e o Senhor, impedindo nosso crescimento espiritual e nossa capacidade de experimentar plenamente seu amor e graça. Por fim, devemos abordar o pecado do adultério, que é ter relações sexuais com alguém que não seja o próprio cônjuge. Este pecado atinge o cerne da confiança e da fidelidade. É explicitamente condenado nos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Êxodo 20:14. Apesar deste mandamento claro, o adultério continua a ser um problema significativo, com consequências de longo alcance. Os danos pessoais e relacionais causados pelo adultério são imensos. Ele quebra o vínculo sagrado do casamento, levando a sentimentos de traição, dor e desconfiança. A descoberta de uma traição muitas vezes resulta no fim do casamento, causando trauma emocional para ambos os parceiros e para os filhos envolvidos.
O adultério enfraquece a instituição do casamento, que é fundamental para uma sociedade estável. Altas taxas de adultério contribuem para a desintegração das famílias, levando ao aumento das taxas de divórcio e aos desafios sociais e econômicos que acompanham. As crianças de lares desfeitos muitas vezes sofrem mais, enfrentando dificuldades emocionais e de desenvolvimento que podem ter efeitos duradouros. Do ponto de vista espiritual, o adultério é um pecado grave que ofende profundamente a Deus. Ele viola o pacto do casamento, que reflete o relacionamento de Cristo com a Igreja. Em Malaquias 2,14, Deus fala da importância da fidelidade no casamento. O Senhor é testemunha entre você e a esposa da sua mocidade, pois você tem sido infiel com ela, embora ela seja a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O adultério desestabiliza esse pacto sagrado, levando ao afastamento espiritual de Deus. Ele corrói a base de confiança e amor que Deus estabeleceu para o relacionamento conjugal. A prevalência e a normalização desses pecados sexuais na sociedade moderna exigem uma resposta urgente e sóbria. Devemos reconhecer as graves consequências da pornografia, da fornicação e do adultério. Esses pecados não apenas prejudicam indivíduos e relacionamentos, mas também enfraquecem o tecido moral da sociedade e nos separam de Deus.